Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Voltamos à nossa matéria de radiciação. Aqui nós vamos olhar os radicais semelhantes, simplificação e comparação. Tudo isso está na apostila de vocês na página 7, tá ok? Então preste atenção aqui. Primeiro, quando eu vou olhar os radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? É aquela parte onde o índice da raiz e o radical, o número que está lá dentro, são iguais. Então, é aí que eu tenho radicais semelhantes. 2 raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 e 9 raiz quadrada de 5. São semelhantes. Quando que eles não são semelhantes? Quando o índice da raiz não for o mesmo, por exemplo, aqui é raiz cúbica e aqui é raiz quadrada. Quando não tem, é raiz quadrada. Então, raiz cúbica não é o mesmo que raiz quadrada. Então, por mais que o 3 seja igual, o índice da raiz não é. Então, eles não são semelhantes, tá certo? E aqui no caso, o índice é o mesmo, mas os números lá dentro, o radical não é o mesmo. Então, não são radicais semelhantes, tá certo? Esse aqui não são semelhantes. Por que que a gente precisa saber disso? Porque algumas operações eu só vou poder fazer se os radicais forem semelhantes, entendeu? Porque se eles não forem semelhantes, eu não vou poder fazer algumas operações ou reduzir a um radical só. Agora nós vamos ver a simplificação de radicais. Nós vamos dar 2 exemplos simples, eles estão aí na apostila de vocês, mas eu vou explicar passo a passo. Vamos lá, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Primeira coisa que eu tenho que observar é se aqui é vezes ou dividido. Se for mais ou menos, eu não vou poder fazer isso aqui, tá certo? Só serve se for multiplicação ou divisão. Então, agora nós vamos separar as raízes para ver o que a gente pode fazer. Então, vou fazer raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Vocês já viram na aula passada a questão da propriedade dos radicais, certo? Quando a raiz quadrada for igual à potência daqui, eu posso cortar e deixar só o 5. Ou eu vou resolver 5 ao quadrado, 25. Raiz de 25, 5. Então, eu vou cortar esses dois. Vai sobrar quem? 5. E a raiz quadrada de 7? Eu não vou encontrar o número inteiro, então eu vou permanecer com raiz quadrada de 7. Então, vai ser 5 raiz quadrada de 7. Este número virou este número, tá certo? Essa é a simplificação de fração, de radiciação, de radical. Aqui nós temos o maior, raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Vamos separar em 3 raízes cúbicas. Vamos lá. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao cubo. Fala ao cubo, escreve ao quadrado, né? Tá doida? Então, vamos lá. Raiz cúbica de 2. O 2 está elevado a alguém? Não. Então, eu não vou poder tirar esse 2 de lá. Tá certo? Então, vai continuar 2. Raiz cúbica de 2. Vezes. Raiz cúbica de 3 elevado a 3. Vou poder tirar de lá? Sim. Corta, corta, fica 3. Vezes. Raiz cúbica de 7 ao cubo. Vou poder resolver? Vou. Sobra 7. Agora eu vou resolver. Eu sempre vou colocar os números sozinhos antes da raiz depois, tá certo? É a forma mais fácil e mais usual de se ter. Então, vamos lá. 3 vezes 7, 21. Raiz cúbica de 2, porque eu não pude tirar o 2 lá de dentro, porque não existe raiz cúbica de 2. Outra forma é se eles estiverem um número inteiro. Ele não estiver
dividido em multiplicações como esses aqui. Então, nós teremos que fazer a decomposição. Quero que vocês prestem atenção numa coisa na decomposição. Eu vou colocar o 162 e vou fazer um traço só. Tem gente que às vezes coloca um traço, põe um número, põe outro número, põe um traço. Não é assim, é um traço só de divisão. E agora nós vamos dividir 162 por números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, né? Ver se eu consigo dividir por quais deles. Ele termina em 2, então é claro que o primeiro número que eu vou conseguir dividir vai ser por 2, porque ele é par. 162 por 2. 16 por 2, 8. 2 por 2, 1. 81 dá por 2 de novo? Não. Eu sei que não dá. Dá por quem? Por 3? Não sei. Vamos somar. 8 mais 1, 9. 9 dá por 3? Sim. Então, esse número dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dá por 3 de novo? Dá. Por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora eu acabei a minha divisão. Ah, professora, volta lá. Eu poderia ter dividido por 9? Não. Por quê? Porque 9 não é primo. Se eu dividisse por 9, eu ia perder o meu raciocínio, então não iria dar certo, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui é raiz cúbica, então eu vou tentar agrupar os meus números de 3 em 3. Mas lembrando que os algarismos têm que ser iguais. Consegui um grupo de 3 somente. Então, desse grupo de 3, eu vou tirar um número 3. Quem vai ficar lá dentro da raiz? 2 vezes 3. Então, aqui no caso, o 3 saiu da raiz cúbica. Eu tirei a raiz cúbica desse número aqui, que vai dar 27. E ficou quem lá dentro? 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Então, o resultado é 3 raiz cúbica de 6. Vamos fazer agora com a raiz quadrada de 75. Vamos lá. 75. Dá para dividir por 2? Não. Qual claramente dá para eu dividir? Por 5. Então, vamos começar a dividir por 5. 7 dividido por 5, 1. Sobra 2. 25 por 5, 5. E agora, dá para dividir por quem? Por 5 de novo. 15 dividido por 5, 3. E agora, dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E acabou a nossa decomposição. Agora eu vou tentar resolver a minha raiz quadrada. Quando não tem um índice, é raiz quadrada. É o número 2. Então, eu vou tentar agrupar de 2 em 2. Tem outro? Não. Então, deste grupo, eu tiro um número 5 e o 3 fica lá dentro. Então, qual seria a nossa resposta? 5 do lado de fora. Raiz quadrada de 3 lá dentro. Agora, nós vamos para a comparação de radicais. Primeira coisa, eu só posso comparar os radicais se o índice do radical for o mesmo. Então, raiz cúbica de 7 com raiz cúbica de 5. Se 7 é maior que 5, raiz cúbica de 7 vai ser maior que raiz cúbica de 5. Lembrando, a parte aberta sempre fica para o maior número e a pontinha sempre fica indicada para o menor número, tá certo? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 29, raiz quadrada de 30. O índice é o mesmo? Sim. O índice, lembrando que é esse aqui, tá certo? Quem é maior, então? 30. 30 é maior que raiz... 30 é maior que 29. Então, raiz quadrada de 30 será maior que raiz quadrada de 29. Vamos para o próximo. Raiz quinta de 6 e raiz quadrada de 3. Tá certo? Não são iguais os índices. Aqui é 5 e aqui é 2. Mas para eu fazer a comparação certinha, eu tenho de achar duas raízes com índices iguais. Então, eu vou
só desenhar a minha raiz. Tá certo? 5 e 2. 5 e 2 dá para transformar em qual número? Na dúvida, eu posso multiplicar esses dois números, tá certo? Ou eu multiplico ou eu vejo qual número que eu posso encontrar. Então, seria o 10. O 10 é um número que eu posso dividir tanto o 5 quanto o 2. Antes do 10 não tem nenhum, tá certo? Então, o primeiro número seria o 10. Então, aqui eu tenho que chegar em 10. De 5 para 10, eu fiz o quê? Vezes 2. Então, aqui eu vou elevar a 2. 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36. Não entendeu? Vamos ver com o próximo. De 2 para 10, eu fiz o quê? Vezes 5. Daqui para cá, aqui, lembrando que aqui é 2, eu fiz vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, o número que eu pus aqui, eu vou elevar, colocar uma potência com o número lá de dentro. Então, vai ser 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Agora, eu posso fazer a minha comparação. Quem é maior? Raiz décima de 36 ou raiz décima de 243? Raiz décima de 243. E se vocês olhassem inicialmente, vocês iriam achar que esse era maior, porque o 6 é maior que 3. Tá vendo que a gente precisa resolver? Para fixar melhor, vamos a mais um exemplo. Raiz quarta de 5 com raiz sexta de 10. Vamos transformar esses dois números no mesmo, o 4 e o 6. Então, vamos escrever duas raízes. 4 e 6. Qual é o próximo número que eu posso dividir 4 e 6? 12. O número 12 eu posso dividir tanto o 4 quanto o 6. Então, vamos lá. De 4 para 12, eu fiz que operação? Vezes 3, certo? 4 vezes 3, 12. Então, eu vou elevar no meu 5 a 3. 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Mesma coisa aqui, vamos lá. De 6 para 12, eu fiz o quê? Vezes 2. Então, aqui eu vou fazer 10 elevado a 2. 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Agora, eu tenho duas raízes com o mesmo índice. Quem é maior? Raiz de 125. Lembrando que a parte aberta fica virada para o maior número e a parte da pontinha fica virada para o menor número. Agora, vocês vão fazer o exercício que vem logo após a explicação. Tire foto, mande para mim no privado. Qualquer dúvida é só me perguntar que eu ajudo vocês, tá certo? Até a próxima aula.